Bom, pessoal, aqui é o professor Washington e a gente vai continuar com a expansão islâmica, tá bom? É importante para a gente pensar o seguinte: o que acontecia com os povos que eram submetidos ao Islã? Ou seja, quando o Império Islâmico conquistava uma região, o que acontecia? Né? Então, é importante destacar, pessoal, que o Império Muçulmano ele é um império pluricultural, não é multicultural. Ele não tem só a cultura árabe, né? Pelo fato, a gente viu aqui o tamanho, né, da conquista, seria obviamente impossível que esses sujeitos conseguissem apagar a cultura ou as culturas locais, né, das regiões onde eles conquistaram. Então a gente vai ver que há uma tolerância em relação a padrões culturais dos povos dominados, contanto que não ferissem nenhum preceito do Islã. Então, se houvessem costumes específicos, comida, dança, arte, etc., se não ofendesse a nenhum princípio muçulmano, ok, não tem problema, pode praticar, ok? Então, a gente vai ver que para os povos que queriam se converter, a conversão ela era, né, não havia uma barreira para a conversão. Então, não é à toa que a gente vai ver que nesse mapa também aqui, mais à direita, né, com exceção da Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, né, aqui na região da Europa, boa parte dessa região que a gente está vendo aqui, destacadamente o norte da África e o Oriente Médio, né, até a região ali do Paquistão, Afeganistão, essa é uma região predominantemente muçulmana, tá bom? E isso porque a gente não está contando aqui ó, o Império Bizantino, que a gente está vendo aqui no meio, ó, porque o Império Bizantino, nessa época, ele não foi conquistado pelos muçulmanos, ele vai ser conquistado pelo Império Turco mais adiante. Mas lembrando que os turcos são muçulmanos, né? Então o islamismo ele se impõe até uma parte da Europa também, tá bom? Então a gente vai ver que do ponto de vista da extensão é bastante significativa. E é claro que não dá para haver um simples apagamento das culturas locais. O que há é o princípio da conversão. Caso esse sujeito, né, esses sujeitos não queiram se converter, tudo bem, eles pagam um tributo. Né? Em geral, a presença de cristãos e de judeus era amplamente aceita. Então, não havia, nesse momento da história, com pouquíssimas exceções, claro, nenhum tipo de perseguição a judeus e cristãos, porque os judeus e cristãos eram vistos, né, como povos, como religiões aparentadas, ainda que não fosse o Islã. Então a gente vai ver que a pena de morte, né, a execução realmente ficava para aqueles que não queriam se converter e que de alguma forma resistiam, né? E isso acaba sendo um padrão, né, em todo império conquistador, tá bom? Então a gente vai ver que a força do islamismo vai residir justamente na sua conquista. Eles conquistam a região, convidam, né, as pessoas da região a assim por diante. Então isso faz com que o exército, digamos assim, sempre se renove e faz com que esses sujeitos sejam, na prática, muito poderosos. Tá bom? Em 630 depois de Cristo, né, estamos usando aqui o calendário cristão para nos guiar, o Maomé consegue impor a sua vitória diante dos idólatras, né, de Meca, ou seja, adoradores de outros deuses. Então, como a gente viu, isso tem como resultado a unificação da Península Ibérica sob a autoridade do islamismo, né, e sob a autoridade política de Maomé. Em 632, Maomé morre, né? E segundo a tradição islâmica, ele teria ascendido aos céus. Né? Então a gente vê aí nessa miniatura, né, a miniatura persa, então olha, não é de cultura árabe, é cultura persa, mas que de certa forma mostra, digamos assim, a figura do profeta, né, ascendendo aos céus e ó, em torno dele anjos recebendo esse sujeito importante, tá bom? Só que a gente vai ver que assim que o Maomé morre, começa um problema de disputa pela sucessão do seu trono. Então, enquanto muitos entendiam que, principalmente os xiitas, entendiam que somente os descendentes do profeta poderiam governar,
os sunitas acreditam que não necessariamente teria que ser um descendente de Maomé para poder governar. Então, com o passar do tempo, pessoal, essas disputas vão fazer com que esse império que a gente viu, ele rache, né? Ele comece a dar origem a comunidades dentro desse império, né? Comunidades preferencialmente sunitas ou xiitas, tá bom? E as duas grandes divisões que o islamismo tem hoje, né? O islamismo xiita e o islamismo sunita, tá bom? O que a cultura islâmica tem de interessante para a gente, né? Então, a gente, como descendente de português, nós também somos, de certa forma, influenciados por alguns hábitos muçulmanos, né? Os azulejos, por exemplo, a arquitetura arabesca. Então, de certa forma, é uma herança dos árabes para os portugueses que acabaram deixando para os brasileiros, né? Só a gente lembrar que, por exemplo, os árabes eram exímios navegadores, a caravela, a bússola, o astrolábio, muitos mapas, a própria técnica da cartografia. Muito disso os árabes perderam, né, para os portugueses e os espanhóis, né, que acabaram se apropriando desses conhecimentos e utilizaram eles, né, conhecimento e tecnologia, no processo da expansão, né, da expansão marítima. Bom, então a gente vai ver que a cultura islâmica, como eu disse, pelo fato dela ser tolerante com padrões culturais diferenciados, né, e com a religião cristã e judaica, a gente vai ver que esses sujeitos acabam se tornando bastante sofisticados, né? Esse império acaba se tornando bastante sofisticado do ponto de vista cultural. Então, vai haver um enriquecimento do ponto de vista cultural, né? Troca entre esses sujeitos. Era muito comum também, né, que os imperadores formassem, né, as madraças, né? Madraça eram escolas, né? Nessas escolas eram ensinados ao Corão, além de serem ensinados também outros conhecimentos. Então, a gente vai ver que, por exemplo, a álgebra, a geometria, química, a matemática, matemática com álgebra e geometria aqui, né? A gente vai ver a filosofia com a famosa falsafa, né? E aí a gente vê os dois grandes representantes, o Avicena e o Averroes, né? Mas existem outros inúmeros grandes intelectuais da falsafa. Então, esses sujeitos eles vão fazer uma produção cultural muito intensa. E olha só que interessante, a falsafa é a filosofia, é o pensamento muçulmano encontrando a filosofia grega e produzindo uma teologia robusta para explicar o islamismo, né? Tal qual a filosofia também ajudou bastante o cristianismo e o judaísmo, né? Então, aqui a gente vê, entre os preceitos islâmicos, né, a profissão da fé, que existe um único Deus e Maomé é o seu profeta, né? A oração 5 vezes, voltada para a cidade de Meca, né? Então, por exemplo, as mesquitas, elas têm a sua entrada principal, todas voltadas para Meca, né? O indivíduo tem que rezar voltado para Meca. Um mês de jejum, né, do nascer ao pôr do sol, que é um mês sagrado do Ramadã, tá bom? Tem a zakat, que não é uma esmola, mas é uma forma, é um tipo de caridade, né, em que você ajuda o próximo, em que não está em uma situação, né, muito confortável naquele momento. E, por fim, sempre que for possível, né, preferencialmente, você tem que ir pelo menos uma vez a Meca na sua vida. Então, esses são os preceitos islâmicos a serem seguidos, tá bom? Aqui é uma foto né, tirada de cima da cidade de Meca, e aqui mais especificamente a gente vê ali no centro a Caaba, né? De acordo com a tradição islâmica, né, aquela pedra negra que a gente viu anteriormente foi trazida pelo anjo Gabriel e está ali, né, guardada. E esse é o local mais sagrado para os muçulmanos, né? Cidade de Meca. Mas a gente vê que também
A cidade de Medina, né, que passou a se chamar Cidade do Profeta, é a segunda cidade mais importante para o Islã. E, por fim, a cidade de Jerusalém, né? Ela também é muito importante, porque, de acordo com a tradição islâmica, Maomé teria ascendido aos céus aí nessa região. Se vocês estiverem vendo no meio da foto, aquela é a mesquita do Domo da Rocha, né? Teoricamente, teria sido ali naquela região que Maomé ascendeu aos céus. E aqui na frente, esse paredão, né? Coincidência, né? Ou não, que seja perto, é o Muro das Lamentações, né? O local mais sagrado do mundo para os judeus, né? E um pouquinho mais à esquerda, não aparece na foto, mas um pouquinho mais à esquerda da foto está a Igreja do Santo Sepulcro, onde Jesus teria sido, né, crucificado e enterrado. Então, a gente vê que Jerusalém é uma cidade extremamente importante, né, cada uma com suas particularidades, para as três religiões monoteístas, tá bom? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Com isso, terminamos a nossa aula sobre expansão islâmica.